Silmar César Miller, bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, direto hoje, o que temos aí com os números das commodities agrícolas, da economia, das finanças? Tavinho, o dólar operando novamente em alta, já fechou em alta ontem, sobe mais 0,4%, R$ 5,17 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em queda, o índice Bovespa na B3 caindo 0,7% nesse momento. Petróleo lá fora cai 0,3%, 87 dólares e 70 centavos o barril. Mercado calmo no petróleo já há alguns dias. Mercado de commodities agrícolas, soja caindo em torno de 0,7% na Bolsa de Chicago. Na contramão sobe o milho, 0,2%, e o trigo continua em alta já pelo quarto ou quinto dia consecutivos. Preocupações com a safra mundial de trigo. Tem problema de clima em vários países. Isso está fazendo as cotações do trigo dispararem ultimamente. Na Bolsa de Nova York, o café arábica sobe 1,9%, o cacau também com alta, 1,9%. Açúcar cai 3,3%. A gente tem aqui uma nova estimativa da Conab sobre a próxima safra brasileira. Isso derrubou o mercado hoje. A gente vai ver daqui a pouquinho. O açúcar caindo, portanto, no mercado internacional, 3,3%. Suco laranja também cai, 0,6%. E o boi gordo, igualmente, em queda de 0,2% na B3, a bolsa aqui de São Paulo. Tá vindo? Ok, Silmar, aproveitando aí que você falou do açúcar, vamos direto para o açúcar então, porque o Brasil deve produzir 685 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 24-25, devido à falta de chuva e às temperaturas elevadas na região centro-sul. O volume deve ser quase 4% menor do que o alcançado na temporada atual. E mesmo com essa redução, a produção de açúcar deve atingir recorde e crescer quase 1,5%, diferente da produção total de etanol, que deve ter redução de 4%. Bem, o mercado vai privilegiar aí o açúcar ao invés do etanol por conta de preços, e você disse que essa nova previsão aí acabou mexendo com o mercado. Pois é, a previsão de uma produção maior de açúcar, a produção recorde, inclusive, mesmo com a queda na produção de cana. Por quê? Porque o pessoal vai priorizar o mix lá de produção de açúcar, que está com o mercado mais favorável que o etanol. Então, mais açúcar, menos etanol na proporção na margem de cana-de-açúcar. Portanto, aí produção recorde esperada de açúcar, mesmo com queda na produção de cana. 46,3 milhões de toneladas de açúcar, alta de 1,3%. Aliás, um novo recorde aqui de produção de açúcar aqui no país. E eu destaco, Tavinha, a produção de etanol de milho. A produção de etanol em geral deve cair, mas de milho deve crescer. Crescer para cerca de 19 bilhões, para cerca de 16% de aumento a produção de etanol de milho. Podia até crescer mais se não fosse a queda na produção de milho, especialmente no estado que mais produz etanol de milho, que é o Mato Grosso. Mas vem num crescente aqui essa produção de milho já há alguns anos, com etanol de milho, novas usinas sendo implantadas, portanto, praticamente acaba isso acaba com a chamada entre-safra do biocombustível, do etanol. Normalmente, de janeiro a março, caía muito a produção por conta da queda na própria moagem de cana-de-açúcar. Agora nós temos milho sendo moído nesse período também, ou seja, se produz o milho o ano inteiro, se moe milho o ano inteiro também para a produção de etanol. Então, uma novidade boa aqui no nosso biocombustível, derivado agora de duas matérias-primas, cana-de-açúcar e também o milho, que, aliás, é como é nos Estados Unidos, principalmente etanol de milho lá, que são os americanos que produzem, tá vendo? Sabe que eu aproveitei aquele gancho daquela conversa que nós tivemos sobre a cigarrinha do milho, ainda nessa semana, acho que foi na terça-feira ou na segunda, e nós trouxemos aqui um pesquisador para falar sobre a cigarrinha do milho. E o problema realmente é seríssimo, porque ele vem se somar aí a todas as outras questões climáticas e ao fenômeno El Niño. A cigarrinha do milho é um problema sério, não tem controle ainda, existem algumas medidas paliativas, mas, por incrível que pareça, segundo o pesquisador, ela aumentou muito a cigarrinha, ela sempre existiu, né? Ela suga a seiva, mas ela aumentou muito em quantidade descontrolada depois que começou a se controlar a lagarta do cartucho. Então, ela cresce, então, são aqueles problemas. Você resolve um problema, mas você abre espaço para um outro problema, né? Exatamente. E é um problema de país tropical também, né? Porque o que não falta aqui é inseto, né? Coisa que não tem, por exemplo, no inverno no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil precisa controlar a praga o ano inteiro. Não tem jeito. É.
Vem cá, a gente depois vai mudar de tema. Vou aproveitar que você falou aí nas cotações. Eu tenho uma informação aqui que eu obtive agora há pouco, ali com o Ricardo, que vai ser o meu entrevistado daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre cacau, plantio de cacau no estado de São Paulo, lá na região de Rio Preto, que está indo muito bem. E a gente estava falando um pouquinho antes, fora do ar, sobre mercado. E eles tiveram um encontro na Bahia na semana passada e muita gente falou que essa fase do cacau ia passar, que isso aí depois ia se ajeitar, os preços iam cair. E aí quem fechou o encontro lá foi um especialista que trabalha com investimentos e cotações na Bolsa de Londres, que é onde o cacau tem a sua principal cotação. E ele fechou o evento dizendo, olha, mais ou menos assim, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, porque muita gente falou que os preços iam baixar, o mercado ia se regularizar. Você pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai regularizar coisa nenhuma. Vai continuar aumentando e vai chegar até a 25 mil dólares. Vocês estão achando que 10 mil dólares é caro? Ele falou isso na palestra dele. Porque caiu muito a produção lá na Costa do Marfim e Gana, que são responsáveis por quase 50% do cacau do mundo. É a nossa chance aí e de outros produtores de café, de cacau, de aproveitar o mercado. Agora, os grandes fornecedores não retomam a produção em larga escala em curto prazo, não, porque tem que refazer a plantação toda, esperar o tempo e por aí vai. É um dado interessante. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Não, sem dúvida nenhuma. O cacau é uma cultura perene, né? Não é uma coisa de plantar e colher no mesmo ano. Então, isso demora uma recuperação, tanto lá na Costa Marfim e Gana, que estão perdendo bastante, vai demorar a recuperação, e também a retomada da produção em outros países, aqui, um crescimento aqui, não é da hora do dia para a noite. Então, isso demora também. Então, é uma excelente oportunidade para o Brasil, porque os preços não vão cair, não. A tendência, inclusive, claro, de mais altas ainda no mercado, por conta dessa situação, que eu me lembro aqui, um tanto inédita, pelo menos, nesse século aqui, uma crise tão grande assim em termos de produção dessa commodity também. Então, é uma oportunidade excelente para o Brasil. Vamos lá, então. Mudando de pato para ganso, mudando do cacau para reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a regulamentação da reforma tributária é prioridade e será aprovada pelo Congresso ainda este ano. Vamos às informações da repórter Gabriela Veras. Se depender de Pacheco e Lira, agora vai, viu? Está nas mãos deles, né? Essa reforma que foi apresentada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele levou ao Congresso Nacional esse texto que regulamenta a reforma tributária. Tanto Pacheco, presidente do Senado, do Congresso, quanto Arthur Lira já disseram que a prioridade agora é essa. Agora, vale a gente trinchar um pouquinho esse texto que foi apresentado pelo governo federal ontem. Só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, com a reforma tributária, 5 tributos que existem aqui no Brasil, que a gente já paga, a população já paga de uma forma geral, vão virar 2 impostos sobre valor agregado. Um vai ser ali de responsabilidade, digamos assim, vai ser gerenciado pelo Estado e município, e outro será gerenciado pelo governo federal. Um outro ponto que vale a gente dizer por aqui também é a desoneração integral de 18 categorias dos produtos da cesta básica. Então, é uma lista com 18 categorias de produtos nacionais da cesta básica nacional que serão integralmente desonerados. Então, lista de produtos com alíquota zerada. Tem aí arroz, manteiga, feijão, café, óleo de soja. São 18 produtos. Alíquota zero? Até quando, né? Então, é definitivo. Eu falo isso por conta do vai e vem que são as coisas no Brasil. Nós comentamos, inclusive, isso aí sobre o marco territorial lá, né? Que demarca terras indígenas e quilombolas e tal. Então, alíquota zero até quando? E outra coisa, ontem eu vi muita crítica de muita gente ao Rodrigo Pacheco pela internet, dizendo como mudou o Rodrigo Pacheco, agora vai a reforma tributária, agora é prioridade. Minha gente, política é assim mesmo, é arte de conviver, é ir e vir e tocar o barco de acordo com a maré. Mas agora parece que vai, mas não é um assunto, quer dizer, até a decisão e a assinatura do projeto, tudo bem. Agora, a implantação não é da noite para o dia, né, Silmar?
Não, sem dúvida, é um processo lento, leva alguns anos, inclusive, para a plena a consecução dessa nova política, dessa reforma tributária, mas é um começo. A ideia é que isso seja votado ainda no primeiro semestre para começar a vigorar para valer já a partir do próximo ano. Agora, destaco realmente a lista dos produtos da cesta básica, acho que vale a pena, nós estamos voltados aqui para produtos do agronegócio, quais são os produtos da cesta básica que vão ficar com alíquota a zero. E agora é para valer, porque antes havia exceções por estado, cada estado acabava criando o seu próprio imposto lá, e a ideia da reforma tributária é acabar com isso, ou seja, haver um imposto único em todo o país e também isenções unificadas em todos os estados. Então, essa lista aqui é super interessante, eu vou ler bem rapidinho, Tavinho. Inclui arroz, leite, manteiga, margarina, feijão, mandioca e companhia, outros tubérculos, coco, na Bahia tem muito a ver isso aí, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, massas e pão comum. E são 15 produtos já zerados aqui dentro da ideia do projeto. Tem mais 3 itens aqui que estão incluídos numa alíquota separada lá, que são os produtos hortícolas, ou seja, hortigranjeiros, frutas e ovos. Ou seja, todos produtos importantes que fazem parte de uma dieta básica, né, tá vendo? Que devem ter a isenção do imposto, claro, se tudo passar pelo Congresso, assim como está sendo apresentado pelo ministro da Fazenda, que foi apresentado ontem à noite, o projeto na íntegra aos membros do Congresso. Tá vendo? E essa é a lista que eu chamo a atenção dos produtos básicos que terão alíquota zero. Você não paga imposto, porque a ideia é trazer um alimento mais barato para a população, especialmente de baixa renda, tá vendo? Que ajudaria, inclusive, na contramão do que foi a manchete do UOL de hoje com dados do IBGE, da quantidade de gente que não tem comida suficiente no seu lar. 40% vivem em insegurança alimentar no norte e no nordeste do país. Na área rural também a insegurança alimentar é muito grande e, claro, nas grandes cidades também. Então, isso ajudaria, inclusive, a uma melhor distribuição, eu acredito, da comida, que é um produto básico do agronegócio. Agora, como sugestão, porque o brasileiro tem memória curta, eu acho que os supermercados e lojas que comercializam esses produtos e padarias deveriam ter uma lista feita naqueles moldes antigos da Sunab, mas não seria a Sunab, seria acho que o Ministério da Agricultura ou as secretarias de agricultura dos estados dizendo assim: esses 15 produtos aqui têm alíquota zero, portanto, fique de olho nos preços desses produtos. Nós estamos abrindo mão do tributo que arrecadaríamos para que você tenha melhores condições de comprar o alimento. Mas fique de olho. Não é legal isso? Não, sem dúvida. Agora, não vai mudar muito o preço, né? Quer dizer, o preço oscila de acordo com o mercado, isso não muda nada, né? Ou seja, choveu demais, estragou a plantação, o preço vai subir de qualquer maneira. Mas vai subir menos, porque não tem um imposto incidindo sobre o preço de mercado, né? Então, isso aí realmente ajuda a segurar a alta dos preços por conta de tributos. Não segura, claro, por conta de intempéries climáticas, por exemplo, queda na produção, aumento na produção. De qualquer forma, eu considero isso um avanço importante, porque significa tentar trazer alimento mais barato para a população de baixa renda, né, sem cobrar tributos aqui que são arrecadados pelo poder público, ou seja, essa diferença fica no bolso do próprio consumidor. Vai ter um alimento, de qualquer forma, mais barato do que tem hoje. Alô, Silmar. Até amanhã, então, sexta-feira. Um abraço, até amanhã. Abraço.